Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bom? Então, vamos lá. Vamos conversar basicamente como é que foi esse fechamento semanal. Antes da gente falar desse fechamento semanal, deixa eu mostrar essa notícia aqui. O motivo da gente ter tido toda essa pernada de alta aqui que aconteceu no final do dia, rompendo inclusive a zona dos 26.600 e deixando uma belíssima de uma operação na mesa, foi o Biden ter conseguido um acordo provisório, ênfase nessa palavra, provisório, para aumentar o teto da dívida, aumentar e não pagar a dívida. Outro foco aí na sua concepção. Tendo feito isso, o que aconteceu? O gráfico entrou num rally gigantesco, obviamente a semana inteira já tiveram baleias acumulando Bitcoin nessa zona, porque tiveram acesso privilegiado a esse tipo de informação, a gente sabe como funcionam essas coisas. Mas culminando, obviamente, no rompimento da zona 2.27.500 e levando o gráfico até próximo à zona 2.28.500. E como que isso afeta a gente? Bom, isso tira um peso desnecessário, né? Isso tira uma carga do que seria basicamente a reunião que vai acontecer dia 1º. Então, quer dizer, a data do teto da dívida, que estava sendo um grande problema para todos os players do mercado, parece que foi sanada ou pelo menos foi apaziguada. E aí a gente vai ter que ver como é que vai ser quando as coisas começarem a acontecer. Vale lembrar, provisório, aumentar o teto da dívida. A gente não sabe ainda como que o mercado vai precificar isso. Sendo bem sincero, pensando no que tange a hype e olhando toda essa pernada de alta posterior através do rompimento da zona dos 27.500, não é difícil você imaginar que amanhã o S&P 500 vai entrar numa hype gigantesca, que o mercado pode continuar o seu processo de alta, sim. Porém, depende. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico e eu mostro para vocês o meu ponto de vista também em relação a isso. O que a gente teve foi um 2-3 de venda interessante, um 2-3 de compra, que foi um candle de queda, um candle de reversão e agora a confirmação desse candle de reversão, colocando a máxima dele próxima à zona dos 28.248 como uma possível zona de compra, pensando em trades curtos. Por que trades curtos? Porque se você olhar aqui, o estocástico ele continua extremamente esticado perto da zona de sobrecompra e é isso que me impede de ter aumentado as minhas posições de hold, mesmo em um cenário onde o reteste da zona anterior foi bem possível, né? Bem próximo, tocou na média 21, bem próximo ali da zona do que era o topo anterior em 25.200. Só que como o estocástico estava extremamente esticado e o volume mesmo nessa pernada de alta não foi agradável, eu preferi não me expor a hold, mas para o swing trade, para as operações de curto prazo, talvez seja extremamente interessante a gente se expor, sim. Só que nesse ponto, aí a gente entra na nossa análise técnica, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa linha de tendência aqui, que inclusive foi tocada, obviamente ela pode ser ainda mais confirmada, mas observa como no gráfico diário nós tínhamos uma tendência de baixa extremamente visível. Você conseguia ver o topos e fundos descendentes. Tocamos aqui, fizemos um spinning top, caímos, depois fizemos um engolfo aqui, caímos e agora podemos deixar uma nuvem negra, algo parecido com isso aqui, só que com um corpinho um pouco maior, porque isso aqui é um doji. Podíamos deixar um candle parecido com esse e aí sim seria uma operação extremamente interessante a partir do rompimento desse candle, buscando talvez um novo fundo, perto, obviamente, da região dos 25.200, que seria a zona que ainda não foi testada como suporte. Seria interessante, uma impulsão de 3 ondas, portanto, um padrão de ondas de Elliott, vindo posteriormente uma correção em ABC. E aí a gente vai pegar todo esse long até lá e depois todo esse short até lá em cima. Isso vai acontecer, Felipe? Não sei. Eu digo que isso está se desenhando. Se vai acontecer ou não, bom, se fosse tão fácil assim, todo mundo estaria rico. Mas não, o ponto que a gente tem que analisar agora é fato a fato. Análise técnica, a gente pode criar um cenário que vai até o fim da linha, mas o desenhar desse fato a gente vai fazendo dia após dia. Não tem como a gente prever daqui a 3 meses como é que vai estar o Bitcoin e achar que a gente vai estar certo. Não, a gente trabalha com as possibilidades e vai olhando candle a candle, semana a semana, para ver se tem a possibilidade daquele cenário que a gente desenhou lá atrás acontecer. Esse é o cenário que eu digo para vocês que é possível. Um padrão de impulsão tripla, de ondas de Elliott, tranquilamente, buscando a região dos 25.200, depois uma correção em ABC, talvez devolvendo o gráfico para a zona pelo menos dos $30.000 por unidade. É possível? Sim. É provável? Também. Porém, precisa
confirmar, e a confirmação vem no dia a dia. Já fizemos a onda A e a onda B, certo? Só que essa onda B não foi tão legal assim, porque ela perdeu essa mínima aqui. Interessante quando a onda B ela fica bem na mínima, porque ela não pode perder essa máxima aqui, porque se perder a máxima, aí já era, desconfigurou a onda de Elliott, esquece tudo o que a gente tinha analisado e vamos analisar uma outra coisa. O ponto aqui é o seguinte, nós temos essa linha de tendência e nessa linha de tendência, que é o que a gente vai se ater agora, vamos operar primeiro aqui, depois a gente pensa no longo prazo. A gente tem dois cenários. O primeiro cenário é toca nessa zona aqui, rejeita, aí vai rejeitar no gráfico de 1 hora, de 4 horas, a gente vai estar olhando isso aí, rejeitou, vai cair e a gente vai pegar tanto no gráfico diário quanto fechamento disso aqui, né? Desculpa a barulhada se você estiver ouvindo da rua, é porque, né, aqui complicado, né? Nesse cenário aqui a gente já poderia abrir uma operação caso fechasse agora, mas ainda falta muito tempo para fechar, por isso que eu digo para a gente ficar bem de olho no toque da linha de tendência. Pode ser que o mercado queira estopar a galerinha que operou a máxima desse candle, tocar na linha de tendência, rejeitar, e aí a gente vai pegar a rejeição da linha de tendência e se fechar com o candle de reversão, a rejeição também desse candle. A diferença é que as duas operações, a primeira do toque na linha de tendência que a gente vai operar no gráfico de 1 hora, a gente vai colocar uma mão maior e uma alavancagem maior. E aqui que a gente vai operar no gráfico diário, a gente vai colocar uma mão maior e uma alavancagem menor. Esse é o segredo. Por quê? Porque aqui a gente quer operar por dias, é quase como se fosse um swing trade feito em forma de short, né? Então a gente não quer se expor com uma mão gigantesca, porque pode virar na nossa cara e aí é uma operação com stop muito longo. A gente estaria entrando aqui basicamente em 28 mil para estopar lá em cima em 28.500. É um stop muito longo para a gente operar com uma alavancagem alta. Por isso o nosso lucro vem da mão que a gente vai entrar com um stop bem longo também. Claro, isso é o que pode acontecer no cenário número 1. O cenário número 2 pode ser aquele cenário de romper a linha de tendência e aí a gente vai estar olhando para todo e qualquer possível reteste na linha de tendência. Rompeu, retestou, pode demorar 1, 2 dias, mas retestou a linha de tendência, a gente vai querer abrir um long, porque o próximo objetivo vai ter lá em $30 mil por unidade. Então são esses dois cenários que a gente está preparado para operar esta semana com o Bitcoin. O primeiro de rompimento, o segundo de rejeição dessa linha de tendência. Mas que eu digo para vocês que essa linha de tendência vai desempenhar um papel interessante, vai. Por isso fiquem de olho nela, certo? O estocástico confirma que existe uma possibilidade de continuidade de alta, então nesse momento, olhando o estocástico, a probabilidade de rompimento. Mas é uma linha de tendência, portanto, pé no chão, porque mesmo sendo uma probabilidade de rompimento, pode ser que ele toque e rejeite. O meu medo aqui é criar um trap, né? E lembra do que eu falei, como é que a gente reconhece um trap? Vai romper, aí vai deixar um paviozão, que ainda vai fechar aqui, com um pavio desse tamanho aqui. Depois vai fechar mais 1, 2 candles sem movimento nenhum, e aí volta para baixo da linha de tendência. Isso é um trap. Portanto, se fechar com um candle gigantesco como esse, nós ficaremos extremamente ligados. Para essa semana a gente só tem duas coisas que a gente precisa ficar de olho. O livro bege na quarta-feira e sexta-feira que nós temos o payroll. Acho que não vale a pena abrir lá não, fica por isso mesmo. E no mais é o que a gente tem, esse fechamento. Fiquem de olho nisso e valeu. Não esquece, obviamente, de deixar o seu like e também de se inscrever no canal se não é inscrito. Valeu, tamo junto.